Bom, pessoal, então, depois de acertar os níveis, né, da voz, a gente vai começar o processo de tratamento dessa voz, né? Então, eventualmente, algumas correções, algum ruído de fundo, ou mesmo só para melhorar um pouco a sonoridade, né, da voz, a gente faz então aqui um processo de equalização. Eu vou colocar aqui, né, para a gente ouvir A a relação pista entre a aqui cidade de São de Carlos e locução. o cinema completam 124 anos agora em 2021. A gente pode ver o que, que pode ser feito com essa voz em termos de equalização, né? Normalmente, quando a gente tem uma voz que ela é bem gravada e ela soa bem já de maneira mais próxima, né? A gente não precisa também localizar essa voz em algum espaço, porque ela acaba sendo uma locução não diegética. É muito pouca alteração que a gente faz na equalização. E sempre é interessante pensar que qualquer mudança no timbre, através do uso de equalização, você pode ter perda de características de naturalidade da voz, né? Então, dependendo, se foi gravado com microfone condensador, com um certo, né, um nível de ruído, uma proximidade, muito provavelmente você já tem ali uma boa qualidade de voz. Então, é muito pouco o que a gente vai alterar para não correr o risco de perder qualidade. Aqui no caso, eu vou só fazer alguns ajustes e me garantir, por exemplo, numa questão de que a gente sabe que a voz, o timbre da voz, né, ela não precisa estar por menos de 100 Hz. Né? Esse subgrave, se tiver algum subgrave, provavelmente vai vir com algum ruído ou vai vir mesmo alguma coisa que o microfone pode ter captado por excesso de proximidade, no caso de microfone direcional, mas então, de qualquer maneira, né, principalmente se a gente estiver monitorando com fone de ouvido, a gente não vai saber muito bem, não vai ouvir muito bem, todos esses graves, mas a gente sabe que essa faixa ela não contém informações importantes da voz. Então, eu posso passar um filtro aqui, tá? Eu estou ativando aqui esse filtro, eu estou usando aqui só, fazendo, né, novamente aqui o caminho, plugin equalizer, EQ 7 bandas, que é o equalizador nativo do Pro Tools. Então, eu ativei aqui, né, eles são 7 bandas, são 5 bandas aqui, que são, né, totalmente, controláveis, e aqui mais 2 bandas de, passa baixa e passa alta, né. Então esse aqui é o High Pass Filter, né, ele é um filtro de, cortar graves, né, ele passa agudo. Então, aqui eu vou só alterar o formato aqui dessa curva e vou colocar ele aqui, né, só para ele só aqui eu vejo o quanto de curva que eu quero, né. Vou colocar mais ou menos aqui e eu vou pôr uma frequência aqui abaixo de 80 Hz por aí, né. Se eu cortar aqui, eu não vou ter informação importante da voz. A gente pode sempre dar um solo para ir A ouvir, relação entre a cidade de São para Carlos e o conferir. cinema Sempre o completam bypass, ele é 124 você anos agora em você 2021. desativa o plugin, A então a relação entre a gente cidade de consegue São ouvir Carlos e o antes e cinema depois, né. com E se eu não estiver ouvindo ou se for positiva a mudança que eu fiz, então eu posso ficar com isso daqui, tá. Isso, além disso, uma outra coisa que é importante para eu ver na voz, é se tem alguma frequência que dá para ressaltar um pouquinho mais, né. A relação Normalmente, entre a o cidade médio de São grave, Carlos e o para cinema locução, ele completam funciona bem, 124 porque ele anos deixa a voz um agora em pouco mais 2021. cheia, um pouquinho A mais relação entre a cidade com de um São pouco mais de Carlos e o corpo, né. cinema Então a gente pode completam escolher algum 124 ponto anos e agora em aumentar 2021. aqui um A pouquinho, né. relação entre a cidade de São Bem Carlos e o suavemente, cinema né, você vê que tá bem completam aberto,
Se eu 24 anos, exagerar, isso agora em realmente vai dar um 2021. problema, ele vai, A relação entre a eh, cidade de ele São Carlos vai acabar aumentando muito, acaba distorcendo, então sempre é uma coisa muito leve. A outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser achar um filtro para melhorar um pouco a voz, algumas frequências que normalmente são frequências que atrapalham na qualidade da voz, no entendimento, né? Então tem um exemplo aqui, que é uma frequência média que a gente costuma ter um certo cuidado com ela. Eu vou dar aqui um play e eu vou A fazer relação entre aqui a cidade de São Carlos e o eu vou cinema subir completam aqui, eu tô aqui com esse 124 ponto anos, amarelo, né, eu agora em subi até o 2021. máximo aqui, eu A vou relação entre a deixar essa cidade de São curva Carlos bem e o estreita, cinema tá, não precisa ser completam tanto assim, 124 depende do anos, nível que você agora em quer, de 2021. detalhe que você quer, A né. relação entre a E a cidade de gente vai São vai Carlos e o varrendo cinema essa frequência, a gente faz completam esse sweep 124 aqui, anos, para agora descobrir em se tem 2021. frequências ou se tem A relação entre a informações cidade de que São Carlos são e o cinema interessantes da gente, completam né, ou 124 aumentar anos, ou agora diminuir, em né. No 2021. caso aqui, A eu estou relação entre a procurando cidade de São Carlos e o uma cinema faixa de completam frequência 124 que anos, normalmente ela agora em soa um 2021. pouco, ela acaba A dando uma relação embolada entre a um pouco na cidade de São voz, Carlos e o cinema porque completam 124 ela anos, é, agora em uma 2021. frequência que é da A voz, relação ela característica da voz anasalada, né, essa parte que passa pelo nariz e dá uma sensação, né, de voz anasalada, então que normalmente tá por volta do 1000 hertz, né, é uma frequência, né, nessa faixa de frequência. Então eu vou dar aqui, né, dando um solo, A vocês percebem relação entre a que cidade de São ele Carlos pegou e o bastante cinema coisa, né, aqui, completam porque além de 124 eu ter frequências, né, faladas que estão dentro daqui, mas ele pega um pouco essa sensação aqui do timbre da voz. Se eu diminuir um pouquinho isso aqui A relação depois, entre a cidade de São Carlos e o vocês vão cinema ver que, né, completam aí eu aqui no ganho, 124 né, anos, agora em eu 2021. posso comparar aqui A com o relação entre a original. cidade de São Carlos e o cinema completam 124 anos, agora em 2021. A relação entre a cidade de São Carlos e o cinema completam 124 anos, agora em 2021. Então, a gente sempre vai comparando, né, o antes e depois. E aí, você sente que, tá melhor ou não, tá perdendo muita informação. Se estiver perdendo muita informação, a gente diminui um pouquinho, né, a gente suaviza, não deixa muito. A gente sempre evita cortar muita coisa, especialmente se for frequências, estiver aqui nas frequências que fazem os harmônicos da voz, né, então isso aqui também pode tirar informação. Então, geralmente ela é muito sutil, tá, é só pra gente dar uma melhorada e deixar realmente o som um pouco mais agradável, né. E uma outra coisa também de frequência A média relação entre a alta, cidade de São Carlos e o que é cinema uma completam característica, né, se a gente 124 sobe aqui, anos, né, agora em 2021. ou A desce, relação entre a a gente cidade de São percebe que Carlos e o essa faixa cinema de frequência completam é 100. uma faixa de frequência que ela deixa, né, ou mais uma sensação mais de presença, ou uma sensação de mais de abafado, né, como se tivesse uma parede ali no meio, né. Isso até às vezes para adquirir alguns efeitos de ambiência, a gente faz isso, né, para deixar mais abafado, a gente abaixa essa região aqui. No caso da voz, eu não quero abafar, pelo contrário, eu quero deixar ela A mais relação entre a mais cidade de São viva, né. Carlos e o Então, eu cinema posso até também completam subir um pouquinho 124 aqui, anos, né. E agora em dependendo da 2021. qualidade de gravação, se A ela relação tiver, entre a né, cidade de pouco São ruído, a gente Carlos e o pode também deixar cinema um pouquinho de agudo. completam Se ela tiver 124 muito anos, ruído, uma das agora em formas de diminuir 2020. também é tirar um pouquinho do agudo, enfim. Então a gente vai acertando esses pontos aqui, só para dar alguma certa melhoria, sem mexidas muito radicais, tá. Essa própria passagem aqui de banda, às vezes se você, né, não tiver seguro de fazer, né, isso daqui, você pode usar simplesmente aqui essa frequência aqui, né, o mais grave, e dar uma atenuada bem de leve aqui, que ela também vai acabar fazendo o mesmo papel, tá. Só aqui a frequência ela ser aqui mais ou menos, né, essa de 100 hertz, mas deixar ela um pouquinho, né, mais aqui para cá, ela acaba sendo um pouco menos radical do que aquela passa banda que eu coloquei.
tá? Então, Vocês isso querem daqui é uma que eu fale boa sobre o coisa para cinema em São Carlos? a gente melhorar um pouquinho a qualidade da voz, tá? Bom, uma outra coisa também que é interessante fazer, especialmente em determinados tipos de gravações, é colocar um deesser, né, para evitar sibilância de voz, né, principalmente se tiver voz muito sibilada, o deesser ele ajuda bastante. Nesse caso não tá muito, né, sibilante, mas mesmo assim ajuda um pouco, porque se a pessoa tiver numa caixa com uma qualidade um pouco menor, né, de médios, né, ela vai ouvir aqui, né, no médio alto, vai ouvir muito essa frequência aqui que é a do S, que é por volta entre 5 e 7.000 Hz. Então, Que eu fale o sobre o deesser, cinema em São eu Carlos? posso aqui Bom, só botar aqui um cinema é memória. suficiente, né, a A gente gente vê o pode partir quanto que desse ele ponto, tudo atua, bem? né. Aqui eu já tô vendo que tá A exagerando relação entre a muito, cidade de né. São Só para Carlos e exagerar, o só pra gente saber, cinema né, um pouco como é que completam funciona. 124 anos agora em Se eu tirar 2021. aqui, ele tira Foi completamente o junto com a S chegada daqui, do e aí trilho do fica trem realmente ruim. que o Então é cinema veio só um parar em São pouquinho para dar uma Carlos. atenuada A na primeira exibição sibilância de da filmes em voz, São né. Carlos Então ocorreu em 10 geralmente de aqui outubro de bem leve, até 2 1897. dB, Os por aí já espaços tá para ótimo. filmes eram adaptados em prédios públicos. Eram chamados prédios para diversão. Bom, aí basicamente de tratamento seria isso. Uma outra possibilidade é colocar também um pouco, né, dependendo da gravação, se for uma gravação de estúdio, você pode colocar um pouquinho de reverb, só para dar, né, uma certa deixar um pouco menos seco, né, do que ele veio. Então também existe essa possibilidade de colocar plugin, reverb e colocar aqui, né, claro que aqui ele vai ficar muito exagerado quando tá 100%, né. A gente vai colocar aqui a relação entre dry e wet muito pouquinho, tá. Aqui na verdade, mesmo assim, né, Vocês querem que eu aqui fale ele tá sobre o cinema em muito São forte, Carlos? né, porque ele tá aqui Bom, no hall, né. cinema é No memória. máximo eu usaria aqui a A parte gente pode esse partir o desse ponto, preset tudo de bem? ambiente e bem A pouquinho, relação entre tá, a assim, cidade de lá São por 5 Carlos e me o menos de cinema 10% de completam reverb, no 124. caso de ser uma locução. Se fosse para parecer diegético, dentro de alguma cena, alguma coisa, isso daqui poderia certamente, né, no caso de uma dublagem, pode certamente ser um pouquinho mais forte, mas dificilmente ele vai ultrapassar 15% de reverb, realmente é muito pouquinho para que a gente não perca inteligibilidade da voz. Então, por enquanto, é isso para tratar a voz, e aí no próximo a gente passa a tratar os outros elementos.